trabalhar no transporte sem saber a hora de chegar e com tarifas que pesam no bolso. Muitas vezes lotados e sem conforto. Você está satisfeito com o transporte coletivo na sua cidade? Está na hora de falar sobre ônibus. Esse é o Município Brasil. Pauta Municipal. Veja as prioridades do Congresso para 2015. Se mexe, Brasil. A situação dos ônibus no país é o destaque da segunda reportagem da série sobre mobilidade urbana. Articulação feminina. No Amapá, um grupo de mulheres está descobrindo como ter acesso a políticas públicas. É no quadro Cidade Modelo. O que você gostaria de ver aprovado aqui? O Congresso analisa várias propostas que podem impactar o dia a dia dos cidadãos nos mais de 5 mil municípios do país. A gente conversou com senadores sobre o que deve ser prioridade na pauta municipal em 2015. Dá só uma olhada. Pacto Federativo. Você já ouviu falar? É a divisão de responsabilidades e dinheiro entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal. O assunto está sempre em pauta no Congresso. Para muitos senadores, é preciso rever a distribuição do que se arrecada com impostos no país. O governo federal não pode permanecer ao longo da sua existência consumindo cerca de 65% ou mais de 65% de tudo que é arrecadado nos municípios, porque a arrecadação é feita nos municípios, não existe uma arrecadação de união e isso precisa ser revisto. Esse é o pacto que se reclama, é definir competências e recurso para fazer aquilo que compete a cada um. Nós precisamos enfrentar essa questão e ela é muito ampla e eu tenho dito sempre que essa não é a mãe das reformas, essa é a avó ou bisavó das reformas. Sem essa não adianta falar muito em reforma política que não vai mudar muita coisa. O Senado vai tentar pela terceira vez estabelecer novas regras para a criação de municípios no país. 2 projetos sobre o assunto foram vetados pela presidente Dilma Rousseff. A justificativa foi o aumento dos gastos públicos. Hoje, pelo menos 475 distritos querem se emancipar. Criar uma regulamentação, criar critérios para que as assembleias possam fazer a criação de novos municípios dentro de critérios. As eleições municipais podem mudar com a votação da reforma política. Um projeto estabelece o voto distrital para a escolha de vereadores nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Divide-se a cidade em regiões, distritos eleitorais, e os partidos lançam candidatos naquela região. Então, o candidato no distrito A, ele só busca voto para se eleger naquele distrito. Aí cada bairro, cada região terá assim, um vereador para chamar de seu. Tem ainda uma proposta para alterar a distribuição da CID, o imposto arrecadado com a venda de combustíveis. Hoje, a cada R$100, 71 ficam com o governo federal. R$ 21,75 vão para os estados e R$ 7,25 chegam aos cofres municipais. Pelo texto, o recurso seria dividido igualmente. 1/3 fique na mão do governo federal, 1/3 na mão do governo do estado e 1/3 seja distribuído para os municípios. Começando a fazer aí o pacto federativo, ou seja, que isso sirva de estímulo, inclusive, para a gente discutir uma reforma tributária mais profunda. Outra bandeira defendida por senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo é reduzir as desigualdades entre o Norte, Nordeste e Centro-Oeste em relação ao Sul e Sudeste. Para isso, eles querem criar um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse plano tem que ter um planejamento a pequeno, médio e longo prazo do que queremos na área econômica, na área social, na área de desenvolvimento, na área de obras de infraestrutura, ferrovias, hidrovias, enfim, e com recurso carimbado. Se nós tivermos o percentual orçamentário
quanto do bolo tributário vai ser destinado para essas regiões menos desenvolvidas, nós temos condições de planejar a médio prazo e longo prazo e ir executando, independentemente de quem esteja no poder. Só a partir desse plano a gente vai poder ter metas específicas e vai poder saber o que é que o governo brasileiro pensa nessas regiões e desenvolver as regiões que mais precisam. E a partir da diminuição da desigualdade vai ter o fortalecimento das cidades, o fortalecimento das regiões e só assim a gente vai poder fortalecer as pessoas. Março é o nosso mês e lá no norte do país tem um grupo de mulheres ganhando voz e descobrindo como ter acesso a políticas públicas. O projeto certificado pela Fundação Banco do Brasil é desenvolvido numa comunidade do município de Mazagão, no Amapá. O papel da mulher ela tem que ser independente. O problema que a gente encontrou, né, antes de começar o projeto foi o pouco acesso das mulheres às políticas públicas e ao acesso a direitos que elas tinham. Para solucionar esse problema, a gente começou a realizar atividades de formação com essas mulheres, tanto de formação como de articulação, né? A gente fazia um trabalho de conscientização com essas mulheres, né? Da auto-organização delas para estar buscando essas políticas, né? Eles trazem informações, aí a gente pode correr atrás, porque às vezes a gente não conhece, aí não sabe como é que a gente vai atrás de uma coisa que a gente não sabe. Aí depois disso já foi criada a cooperativa. Hoje a gente tem a associação e a cooperativa. Então a gente já tem como buscar, através da associação, os programas e poder vender através da cooperativa. A gente atingiu um público de mais de 20 mil mulheres, né, nesse tempo de trabalho. E tem como outras pessoas estarem utilizando essa tecnologia social para estar aplicando em outros momentos, né? Aprendi os meus direitos, né? Eu não sabia aonde chegar, hoje eu sei procurar meus direitos como mulher, né? Hoje todo mundo tem seu próprio dinheiro, não depende só do marido. Então eu acho que aconteceu uma grande independência das mulheres aqui no Maracá. Então eu acho que a minha vida mudou financeiramente. Aqui nessa comunidade aqui, a maioria dos chefes de família são as mulheres. Tem gente que perde quase 3 horas do dia dentro do ônibus, indo para o trabalho, voltando para casa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. É na série Se Mexe Brasil. Antes tem município fazendo aniversário. No quadro Sou Daqui, uma homenagem a Joinville, que fica em Santa Catarina. A cidade completa 164 anos em março e é a mais populosa do estado. Tem mais moradores que a capital, Florianópolis. As fotos foram enviadas pelo Rodrigo Schwartz. Tricolor de garra, preto, branco e vermelho, vitorioso e não a força que derrube o nosso glorioso Joinville Esporte Clube.